Lava Jato. Lava Jato. Lava Jato. Lava Jato. Lava Jato. Lava Jato. No dia 3 de fevereiro de 2021, 6 anos, 10 meses, 17 dias, 79 fases, 244 ações penais e 981 pessoas denunciadas depois, a Operação Lava Jato chegava ao fim. Na data, o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é um conhecido crítico da operação, anunciou o encerramento da força-tarefa responsável pelos desdobramentos. Collor, Lula, Temer, Eduardo Cunha, Eike Batista e Sérgio Cabral são os nomes políticos mais conhecidos que foram envolvidos em algum grau nas investigações. Os desdobramentos da Operação Lava Jato foram parar até no exterior, e tudo quando o grupo Odebrecht, que teve um rebranding, agora é um novo nome, além da petroquímica Braskem, tem admitido pagamentos de propinas no exterior em mais de $1 bilhão. Bilhão com B. Delatores relataram crimes realizados em vários outros países dos continentes europeu, americano e africano. Inclusive, em 2017, a Justiça do Peru prendeu o ex-presidente do país, Alejandro Toledo, sob acusação de ter recebido $20 milhões para facilitar a aprovação da construção da rodovia transoceânica. Rodovia essa que liga o Peru ao norte do Brasil. Ele teria feito isso entre 2001 e 2006. Mas quando eu falo Lava Jato, o que vem na sua cabeça? Por que ela começou? Por que ela terminou? Fica aí que você vai entender de forma simples este episódio jurídico e político bastante complexo do nosso país, e que acaba de completar 10 anos desde a sua criação e pouco mais de 3 anos do seu fim. Vem comigo! Diego, qual foi o grande escândalo que deu início a essa operação tão notável? Não era nada demais não. Tudo começou de forma bem tímida. Foi um inquérito do ex-delegado da Polícia Federal, Gerson Machado, em 2008, contra o doleiro Alberto Youssef. E não tem nada a ver com a Dilma, tá? É Youssef, não Rousseff. Mas o que significa doleiro? É quem compra e vende dólar? Exatamente isso. Mas esses caras não fazem isso na legalidade, não. É coisa ilícita mesmo. A partir do caso Youssef, que tinha tudo para ser só mais um caso normal, eles chegaram no doleiro Charter. Para te situar, essa nossa viagem pelos dólares sujos está em julho de 2013. E nessa altura também já estão envolvidos alguns supostos desvios de verbas e um comprovado esquema de lavagem de dinheiro. Esquema esse que movimentou bilhões de reais envolvendo a Petrobras, no que ficou conhecido como Petrolão. Tá, mas de onde veio esse nome Lava Jato? Vocês não explicaram ainda. Oxe, tá ouvindo de metrô pra estar com essa pressa toda? O Charter era dono de um posto de combustíveis lá em Brasília, o Posto da Torre. E lá existia uma casa de câmbio para evadir as divisas do país. Ou seja, era um posto de combustível como fachada para lavar dinheiro. Daí veio o nome Lava Jato. O que é um nome literal, mas também meio poético, vai. Mas sinceramente o caso foi tão profundo que devia ter sido chamado de sonda da Petrobras, né? Só pra contexto, foi o Caio que fez essa piada, tá, gente? Não dá dislike, não. Aliás, pelo contrário, já deixa o seu like aí no nosso vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma das nossas atualizações. Também já aproveita e deixa seu comentário aí embaixo. Como eu comentei, no início a operação encontrou desvios de fundos da Petrobras, mas as investigações chegaram também a outras obras públicas, como na hidrelétrica de Belo Monte, na usina da Angra 3, em fundos de pensão de servidores federais e em estádios da Copa do Mundo de 2014. E por aí vai. E quando chegou na maior instância do judiciário brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, o relator das ações foi inicialmente o então ministro Teori Zavascki. O Zavascki ficou à frente do caso por 3 anos, mas ele acabou morrendo em 2017 em um acidente aéreo. E com a morte dele, quem assumiu foi o ministro Luiz Edson Fachin. O Teori, inclusive, já tinha tido um caso de embate público contra o juiz Sérgio Moro. Foi no caso dos grampos nas conversas telefônicas entre o Lula e a Dilma Rousseff. Na época, o Lula já era investigado e julgado pelo Moro, que inclusive determinou uma condução coercitiva contra o ex-presidente. Condução coercitiva? Quê? Condução coercitiva basicamente é o toque da Polícia Federal. E o objetivo não é te prender,
mas sim para você depor. Só que você é obrigado a depor, você não pode recusar. E aí, como no Brasil não tem nada mais louco do que acompanhar a política, a Dilma resolve anunciar o Lula como novo ministro-chefe da Casa Civil, que é o ministério responsável pela articulação política. Nesse contexto, a Dilma já estava com a popularidade em baixa, e o Lula era uma das cartadas finais dela para tentar salvar o mandato. E além disso, é claro que também tem o aspecto jurídico da coisa. Por ser ministro de Estado, o Lula teria o chamado foro privilegiado por prerrogativa de função, mais conhecido só como foro privilegiado mesmo. E por isso ele seria julgado diretamente pelo STF, ou seja, o caso dele sairia das mãos do Sérgio Moro. Eis que, em 16 de março de 2016, o Moro resolveu retirar o sigilo do grampo telefônico do Lula. As conversas gravadas pela Polícia Federal incluíam diálogo no mesmo dia com a presidente Dilma Rousseff, que foi quem nomeou ele para ministro-chefe da Casa Civil. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Ao você mesmo- espera tá aí bom. que ele tá indo aí. E aí veio o embate entre membros do judiciário. O Teori Zavascki determinou a anulação da gravação do grampo telefônico. Essa foi a primeira vez que o STF anulou uma prova da Lava Jato. Na decisão, o ministro entendeu que essa gravação tinha que ser tirada do processo, porque ela foi feita depois da decisão do Sérgio Moro de interromper o monitoramento. Além disso, para o Teori, o Moro teria usurpado da competência do STF ao levantar o sigilo dessas gravações, porque um juiz de primeira instância não poderia divulgar os áudios. E ainda por cima mandou para o Jornal Nacional, não para Política Sem Textão. Brincadeira, bicho. Abaixo que não tinha canal naquela época. Só que a divulgação dos diálogos teve uma grande repercussão pela população. E o STF acabou anulando a posse do Lula como ministro. Lembra no começo do vídeo que eu cheguei a comentar que a Lava Jato extrapolou as fronteiras do país? Então, desde 2014, o FBI tinha sido designado pelo Departamento Federal a ajudar nas investigações da Lava Jato. Existe uma lei norte-americana que permite que o Departamento de Justiça investigue e puna nos Estados Unidos casos de corrupção cometidos por empresas estrangeiras, mesmo que esses atos não tenham sido cometidos em território americano. E com base nessa lei, o governo dos Estados Unidos puniu com multas bilionárias empresas brasileiras como a Petrobras e a Odebrecht. Muitos acusam a terra do tio Sam de ter tido mais influência na Lava Jato do que deveria. Uma reportagem do jornal francês Le Monde de 2021 mostra uma suposta proximidade do próprio Sérgio Moro com agentes da FBI antes e durante a operação. Algo já público e conhecido é o fato de que os Estados Unidos, na gestão Obama, espionou a Dilma e a Petrobras. De acordo com a reportagem, o objetivo dos Estados Unidos era frear o ímpeto de liderança regional do Brasil. Bom, como dá pra ver, a Operação Lava Jato já não era uma operação unânime desde o começo. Mas os problemas não pararam por aí. Bora para as razões do declínio? Antes da gente falar dessa tal da Vaza Jato, a gente tem que dar um passinho para trás. Dilma sofreu um impeachment, Temer assumiu e fez um governo tampão até 2018. Nesse meio tempo, Lula foi condenado e preso, acusado de ter se beneficiado de um sítio em Atibaia e de um triplex no Guarujá. Sem Lula na disputa presidencial, Jair Bolsonaro vence as eleições. E aí o Moro deixou a magistratura para assumir o Ministério de Justiça e Segurança Pública. Vamos combinar? Mesmo que ele negue até a morte, isso foi prato cheio para quem já considerava as decisões dele como políticas e não estritamente técnicas. Então, em 2019, o jornalista Glenn Greenwald recebe uma série de mensagens. E bota série nisso. Foram tipo milhares de páginas de conversas de procuradores e juízes da Lava Jato conversando entre si. Tá, mas o que tem de mais nisso? Bom, o problema é que a Constituição entende isso como algo ilegal. É uma situação parecida com advogados de defesa conversando com um juiz, por exemplo. É algo que pode sugerir parcialidade no processo. E as conversas lidavam justamente com casos da Lava Jato. Uma parte das pessoas que tiveram as conversas vazadas admitiram e até pediram desculpas por algumas mensagens. Outras até hoje negam que essas conversas tenham sido ilegais
ou então que elas tenham acontecido da forma como foram divulgadas. A opinião pública com a operação já tinha ficado meio dúbia com a entrada do Moro no governo de Jair Bolsonaro, e ficou ainda mais dividida depois desse caso, que ficou conhecido como Vaza Jato. Sem dúvidas, o caso mais forte da operação foi a condenação e a prisão do Lula, que em 2021 o STF duplamente anulou as condenações. E a primeira decisão foi do próprio Edson Fachin, o relator do caso. Apesar de ser sim mais pró-Lava Jato, o Edson Fachin acatou um pedido da defesa do Lula, alegando que ele não deveria ter sido julgado em Curitiba, e sim em Brasília. Inclusive, a gente fez um vídeo sobre o assunto lá na época. Dá uma olhada no card. Mas, Diego, você tá se contradizendo. Como que o Fachin era pró-Lava Jato e ele mesmo anulou as condenações? Qual é a lógica disso? É que, na verdade, foi uma tentativa de evitar o julgamento de suspeição do Moro. A ideia é: pô, se o Lula já tá com as condenações anuladas, então por que julgar o Moro, certo? Pro Gilmar Mendes, essa ideia não colou. E assim, Sérgio Moro foi considerado um juiz suspeito. O ministro Dias Toffoli foi além e opinou que a prisão do Lula foi uma armação e um dos maiores erros judiciários da história do país. Com isso, o Lula recuperou os direitos políticos dele, disputou as eleições de 2022 e venceu, se tornando pela terceira vez presidente da República. E enquanto isso, o Moro entrou de vez na política. Ele fez que ia ser candidato à presidência, depois mudou para ser só deputado e no fim acabou disputando para senador pelo Paraná e foi eleito. Mas o mandato dele está em risco. Isso porque o PL e a federação partidária do PT alegam que quando o Moro era pré-candidato à presidência, ele ganhou muitos holofotes, e isso teria facilitado a campanha dele para o Senado. Não, você não ouviu errado. O Moro conseguiu juntar o Lula e o Bolsonaro do mesmo lado contra ele. Realmente uma proeza. O Deltan Dallagnol, procurador mais conhecido da Lava Jato, responsável por acusar o Lula, foi eleito deputado, o mais votado do Paraná, inclusive, mas ele teve o mandato cassado. O motivo foi que ele teria pedido exoneração do cargo de procurador da República enquanto ainda estavam pendentes apurações sobre a conduta dele na Lava Jato. E essas apurações poderiam até tirar os direitos políticos dele. Você sabe que aqui a gente não dá opinião, a gente expõe os fatos para você interpretar da forma que você preferir. A Operação Lava Jato foi definitivamente um divisor de águas no combate à corrupção e na política brasileira. Nos últimos 10 anos, simplesmente não dá para falar de política sem citar essa operação. Uma parte do dinheiro desviado voltou para os cofres públicos. 278 acordos de colaboração e de leniência foram firmados para devolver 22 bilhões de reais. Muitos dos pagamentos acontecem em parcelas, por períodos de até 20 anos. E esses números fazem desta a maior operação de combate à corrupção na história do Brasil. Mas, evidentemente, esse impacto é um pouco agridoce. Se de um lado bilhões foram recuperados, e isso sim é positivo, por outro, algumas consultorias apontam para grandes impactos econômicos causados pela operação. Os cálculos apontam para uma retração da economia do país de 1 a 1,5% do PIB por ano. Isso equivale a uma queda de 140 bilhões de reais da economia do país. Outro estudo do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aponta que a operação fez 4,4 milhões de pessoas perderem os seus empregos entre 2014 e 2017, além de ter reduzido o PIB em 3,6% no mesmo período. Foi um dos inúmeros pontos que contribuíram com a crise econômica da época. De 2015 a 2018, as maiores construtoras do país perderam 85% de receita. Segundo o estudo, isso teria acontecido porque as investigações puniram as empresas e não as pessoas envolvidas, ou seja, puniu os CNPJs e não os CPFs. Uma pesquisa de opinião recente, feita pela Genial Quest, divulgada em março deste ano, mostrou que 50% dos entrevistados acreditam que a operação fez mais bem do que mal para o país, enquanto 28% disseram o contrário. Então ainda é majoritária a opinião favorável à Lava Jato. E isso tem um impacto político enorme. A operação, de um lado, vingou os brasileiros que não viam os grandes políticos e empresários serem pegos. Por outro lado, também aumentou o sentimento antipolítica, que não é positivo.
E eu explico por quê. A gente pode criticar, apoiar, rejeitar quem quer que seja, mas quando a política, enquanto capacidade de coexistir e de respeitar as normas democráticas, é desacreditada, tem-se a sensação de que se pode colocar qualquer coisa no lugar, inclusive regimes autoritários. Corrupção na política é o uso da máquina pública para o uso de interesse privado. Em números, um estudo feito pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia da Federação das Indústrias de São Paulo mostrou que o Brasil perde 69 bilhões de reais por ano só com corrupção. Esse é exatamente o valor proposto pelo governo para investir. Ou seja, se a corrupção fosse zero em todos os níveis, poderia dobrar o orçamento da União sem prejudicar as contas públicas. O que a gente quer passar aqui é que corrupção é quando o dinheiro público, ou seja, dinheiro nosso, meu e seu, ao invés de chegar em melhorias para você, vai parar no bolso de quem já tem até demais. E isso vale tanto para políticos quanto para empresários envolvidos nesses escândalos. Mas fica o questionamento: as empresas desses empresários corruptos precisam também ser punidas ou só as pessoas que as corromperam? Será que vai surgir outra operação tão relevante no combate à corrupção quanto a Operação Lava Jato? Não dá para saber, mas uma coisa é certa: se a gente combater a corrupção de forma responsável, é menos dinheiro perdido na economia e no roubo, e por consequência, um país mais forte e justo. Eu vou ficando por aqui. Se você não deixou seu like no começo, deixa o seu like agora, se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas publicações e manda aí nos comentários qual é a sua opinião sobre a Operação Lava Jato. Você é a favor dela, você é contra ela ou você fica em cima do muro? E lembra daquele vídeo que eu comentei no começo, que a gente cobriu essa decisão do Fachin de anular as condenações do Lula? Pois é, ele tá aqui no lado, se você quiser ver, é só clicar. Um abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!